Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Como você tá? Tudo bom? Tudo bem. Que bom. É você que é o mediador? Eu sou o assessor de sessão. O mediador ele ainda não entrou. O mediador vai ser a professora Marluza. Meu nome é Renan, prazer, viu? Tudo bem. Sou do doutorado em hospitalidade da Embi Morumbi. Vai ser um prazer aqui. Qualquer coisa eu vou estar para dar aquele suporte técnico. Se acontecer alguma coisa, você pode contar comigo, fechou? Sim. Quem faz aquela etapa inicial que tem lá na explicação no site é você ou é ela? Lá para Como que tá escrito a explicação? Você consegue ler para mim? Porque eu não tenho acesso a todas as abas, então às vezes algumas informações passam um pouco, como também é muita coisa que tem de texto pra mim, às vezes passa batido. Fala que se eu for apresentar o trabalho, eu tenho que entrar na sala e se dirigir ao moderador, assessor de sessão para realizar o protocolo de presença. É, Cara, se eu não me engano, o protocolo de presença ele só se aplica às pessoas do pessoal, do presencial. No online, o próprio Zoom vai fazer essa verificação pra gente, que ele Certo. já gera uma lista de quem participou, então não precisa se preocupar. Eu vou verificar, mas se eu estou lendo as orientações aqui no meu outro monitor corretamente, tá tudo tranquilo, cara. Tudo Você certinho. vai, você vai espelhar o vídeo, o link da live? Você quer fazer esse teste? Espero, por favor. Ok, então pode compartilhar. Tá indo? Você consegue visualizar? Sim, tô vendo sim. Os seus slides? Isso. Consegue dar um... Você tá compartilhando seus slides ou o vídeo que você gravou? Não, o slide. Você vai apresentar falando agora ou você vai querer passar o vídeo? Tem as duas opções, é? Você pode escolher. O vídeo tá no YouTube. Sim, você pode compartilhar o vídeo do YouTube. Se você quiser de ajuda, eu posso fazer também, não tem problema. Pra mim é Então, já que já tá lá, eu prefiro. passar, show de bola. É bom que não dá nenhum BO com o tempo, eu concordo. Uhum. Eu tenho trabalho também, apresento amanhã, eu vou fazer a mesma coisa, vou passar o vídeo. É, E, cê, assim, a cê- parte ruim do vídeo é porque assim, eles reduziram 2 minutos. Então, é muito atropelado. é, E aí, Ano passado era 10 minutos, o anterior era 10 minutos. Tu faz tua pesquisa em turismo também? eu faço em hospitalidade. Eu tô na área, mas também não tô tão na área assim. Eu Então, é o tô. primeiro ano teu ou já tá Cara, preparado? do CMEAD sim. Meu Não, primeiro ano. no doutorado. No doutorado sim, meu primeiro ano. Tô terminando o É, segundo semestre. é porque eu estudo turismo, eu estudo turismo de Aham, base comunitária. E aí, esse trabalho em específico, ele foi aleatório de uma disciplina que a gente fez e, assim, sim. terminei a disciplina, submeti. Então, tudo que for derivado daqui vai ser o que a gente vai tentar melhorar para uma possível Ah, publicação. Mas, enfim, como eu faço para poder subir o vídeo? cara, você vai compartilhar essa tela no YouTube. Tipo, abre o YouTube, compartilha sua tela e aí você só dá o play. Porque, por exemplo, só um instante. Deixa eu abrir os meus documentos aqui também. Tu tá conseguindo ver essa tela, né? Tô vendo legal o PowerPoint. E aí, eu não tô no PowerPoint mais, não. Tô entendendo, né? Porque eu só compartilhei uma tela. Isso. Para eu ir lá nos vídeos, nos vídeos que eu subi, eu vou aonde? Cara, faz o seguinte. O link do YouTube, é isso? É, Deixa eu. Eu acho que eu consigo pegar até aqui pelo portal. Se eu não me engano, se eu investigando capital social digital em equipamento. e Essa. criativo. Show. Eu vou mandar no site, no chat aqui pra você o link. Vai aparecer aí no chat. Acho que você vai conseguir abrir.
Vê se recebeu. No chat do. Recebi. Boa noite, eu me Show de chamo bola. Rodrigo Oliveira Ribeiro. Acho que é isso. Agora, quando você for espelhar, você faz o seguinte: como você antes tinha espelhado o seu. Isso, perfeito. Agora eu vou espelhar a tela do computador Safari. Compartilhar. Basicamente isso. Isso, perfeitamente. Aí é só. Só faz um favor pra mim. Dá tela cheia e solta o áudio pra gente ver se tá saindo áudio. Tá a tela cheia. Tá conseguindo ver a tela cheia? No YouTube, É. não tá aparecendo tela cheia. Solta o vídeo. Bom dia, Só. professora Marluza, como tá? Oi, bom dia, gente. Tudo Tudo bom? bem? Tudo Vamos. bem. Bom dia, professora. Bom dia. Deixa eu ver aqui, gente, a ordem. E agora tu consegue, Renan? Eu tô vendo a sua tela, mas ela não tá cheia, tá o vídeo parado. Você consegue dar play no vídeo? Não, eu consigo. Sou doutorando do programa de pós-graduação em Tá ouvindo? administração e vou Tô, estar mas o vídeo tá parado. do Tenta. lado. Tira o tela cheia. Certo, tirei. Agora dá play no vídeo. Fundo Capital Social Digital em É Equipamentos Ah, porque agora sim. e um estudo aplicado ao Museu você da consegue ver Estática ela da cheia ou Bahia. consegue ver com as propagandas do lado do YouTube? Não, tá com as propagandas. Tenta clicar ali no Os segundo botão. impressos, elas Na, na mudaram es- no drasticamente terceiro desde botão, na verdade, na 2013, esquerda do tela cheia. usuários Isso, no modo teatro. ambiente Clica. virtual das Assim? redes sociais Então, online, assim não compartilhando aparece de a. maneira Não fica a tela cheia, continua relaxou. televisionando, né? David Espelhando E Kaufman, no em assim? segundo. 2012, ele disse Assim que o vídeo as para. apresentações Ah, tá. virtuais tendem a contribuir. Então, no modo teatro, acho que seria o ideal para apresentação. Certo, dessa forma aqui. Isso. Perdão. Assim. Show. Show de bola. Deixa eu interromper. Bom dia, Débora. Todos, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Débora. Renan, você Oi. sabe se o Island não vai mesmo, não, né? Então, não recebi nenhuma informação de que ele não viria, sendo sincero. Apenas o artigo sumiu. É, O que eu tenho a sugestão, professora, a gente pode deixar ele por último e apresentar o pro fim. trabalho. Se não chegar até o terceiro, eu creio que ele não vai vir mesmo, né? E Mas uma pena. a gente recebeu aqui a possibilidade de, ao invés de ser por vídeo, as pessoas apresentarem por PowerPoint, Sim, sim, né? Aí fica a critério dos autores aí, o que que eles vão exatamente. preferir. Dá- Vai dar preferência dos autores, como eles se É, sentirem mais confortáveis. a ordem vai ser, primeiro, avaliações ex post, depois percepções dos turistas e depois investigando capital social. É. Isso se estiverem todos aí, né? Eu Quem tinha tá aí? conversado com. Hoje eu sou o Rodrigo, Rodrigo, o seu é? investigando capital social em um equipamento e criativo. Então, pode ser o seu primeiro, então. Eu tinha conversado. A Débora, ela vai apresentar também? Tô sim. Eu tinha conversado com o Renan e assim, eu optei pela proposta dele de rodar o vídeo por conta do tempo, que é muito curto, e aí dá pra gente discutir depois. Aí eu não sei qual é o critério de vocês. Tá, Débora, você é do. Avaliação ex post. Uhum, Na, ok, se- na, na sequência, ela é a primeira, aí fica a critério de vocês. Tranquilo. Por tá, mim, faz a ordem. ok. Podemos começar então, pessoal? Podemos. Débora primeiro, as damas. Aí você. Pode ser, Débora, primeiro, só me apresentar, sou professora Marluza Gosling, eu sou professora titular de marketing da UFMG, trabalho na graduação e no nosso PPGA, e eu também trabalho muito com marketing turístico, eu trabalho com essa questão eh, de percepção dos turistas, de museu, foi meu pós-doutorado, então eu acho que a gente vai ter boas sessões aí hoje. Débora, se você quiser apresentar, então, podemos começar com a sua. Você tem a opção de
passar o vídeo, né? Ou você tem a opção também de apresentar normalmente com PowerPoint. Aí você fique à vontade. De qualquer forma, são no máximo 8 minutos para apresentação e logo depois a gente tem a discussão, caso haja. Ok? Correto. Eu vou optar pelo vídeo também por conta do tempo. Ok. Débora, você vai precisar de auxílio para compartilhar a tela? Você quer que eu compartilhe? Você tem acesso ao link do Você pode YouTube? compartilhar para mim? Claro. O meu É aqui só tá confirma o título da sua pesquisa para mim, por favor. Avaliações ex post das políticas públicas de turismo em Rondônia. Show de bola. Deixa eu, Olá, me chamo Emiliana. deixa eu mutar aqui para. Vocês estão vendo a tela aqui do YouTube? Tá passando o vídeo? Sim, tá Não, preto. Agora foi. agora sim. O trabalho, avaliações ex post das políticas públicas de turismo em Rondônia. Mas acho que tá um pouco baixo. Bem baixo. Não estamos ouvindo. O áudio ainda tá baixo, gente? Não tem áudio mais. Não, eu pausei o vídeo. Ah, sim. Só para confirmar, tudo certo com o áudio? Representando 8% do PIB. Ou tá baixo? Ministério do Ok, Turismo. vou recomeçar aqui, tá? E começar a contar o tempo, ok? Ok. Olá, me chamo Emiliane, juntamente com a Débora. Pode dar play. Tá mudo. Eu acho que é por conta daquele processo que a gente estava fazendo no início, Renan. Ok, ele ficou Tem que ser naquele segundo. show. Olá, me chamo Emiliane. Agora tá indo certo? Com Débora, nós iremos apresentar o trabalho Avaliações ex post das políticas. Tá sumindo o áudio. Então quando eu me muto, o áudio fecha, ok. Peço perdão, gente. Problemas técnicos acontecem. Me chamo Tranquilo. Emiliane, juntamente com a Tudo Débora, certinho? nós iremos apresentar o trabalho Avaliações ex post das políticas públicas de turismo em Rondônia. Nosso trabalho também possui o professor Haroldo e a professora Sandra. As políticas públicas de turismo, elas desempenham um papel importante no desenvolvimento socioeconômico de um país. E no Brasil, o turismo tem se destacado como setor em expansão, representando 8% do PIB, segundo o Ministério do Turismo de 2024. No entanto, o desenvolvimento do turismo em Rondônia é um estado com grande potencial turístico, com a sua gastronomia, sua cultura, sua história e suas belezas naturais, uma vez que se encontra dentro da Amazônia Legal e enfrenta desafios com a falta de infraestrutura e baixa visibilidade do estado como destino turístico. Isso é reforçado pelas restrições do transporte aéreo, uma vez que a ANAC divulgou em seus dados que Rondônia possui a maior tarifa do Brasil. Além disso, existe a falta de interesse turístico, e uma pesquisa realizada pelo próprio Ministério do Turismo revelou que não possui pessoas interessadas em visitar o estado. E para isso é necessário fazer as avaliações das políticas públicas, por motivo que, segundo o atual governo, mencionou no início do ano de 2024, o turismo no estado de Rondônia está em expansão. Com isso, surge a seguinte pergunta de pesquisa: como são realizadas avaliações ex post das políticas públicas estaduais de turismo em Rondônia? Nosso objetivo geral é identificar as metodologias empregadas nas avaliações ex post das políticas públicas de turismo em Rondônia durante o período de 2019 a 2024. Nossos objetivos específicos são, primeiro, mapear as políticas públicas de turismo implementadas em Rondônia, identificar os métodos de coleta e análise dos dados empregados nas avaliações ex post e, por último, identificar os critérios e indicadores utilizados nas avaliações ex post das políticas públicas de turismo em Rondônia. Nosso referencial teórico se inicia pelo ciclo de políticas públicas que se vai desde a formulação até as suas avaliações, afunilando para as avaliações das políticas públicas, demonstrando métodos e os tipos que existem, e a gente chega no ponto final, que é as avaliações ex post, que é o que de fato interessa para o nosso trabalho, onde as ex post significa que vai
do momento da sua implementação até a sua conclusão. Nossa metodologia se dá pelo método descritivo, nossa abordagem foi qualitativa, nossa coleta de dados foi por meio de pesquisa documental e do grupo focal. As etapas da coleta de dados se dão em 3 passos. A primeira foi a busca no site da Setur no ano de 2019 a 2024, onde foi encontrada 29 políticas públicas após uma filtragem de 154 notícias. O nosso grupo focal foi realizado no dia 17/6/2024, com 5 gestores estaduais de turismo, onde foi possível ser discutido sobre políticas, avaliações e os indicadores utilizados. Por meio dos planos de trabalho do SEI, foi identificado o uso de 16 planos de trabalho. E, por último, a gente realizou o termo de consentimento livre e esclarecido, assinado por todos os participantes. O mapeamento das políticas públicas de turismo em Rondônia, ela revelou diversas iniciativas governamentais voltadas para o desenvolvimento do setor. Destaca-se a Lei 5.093 de 2021 como uma das mais relevantes por estabelecer diretrizes claras para a promoção do turismo no estado, abarcando 10 eixos de atuação. Em entrevista, os gestores afirmaram que utilizam esses eixos como base para implementar ações e programas destinados a fomentar o turismo no estado. Além disso, tais ações são desenvolvidas com colaboração em outros órgãos estaduais que impactam diretamente o setor. O mapeamento ele identificou que os eixos de maior atuação são o de promoção e governança. E segundo os entrevistados, as ações elas não possuem início, meio e fim claramente definidos, ocorrendo de forma contínua conforme a disponibilidade orçamentária. Isso se deve ao orçamento limitado da superintendência, o que restringe a autonomia das iniciativas. Como solução, muitas ações elas são realizadas em parceria com entidades externas que fornecem recursos por meio de projetos. Esses projetos eles são formalizados em planos de trabalhos que detalham objetivos, metas, programas de implementação, resultados esperados e orçamento. Há necessidade de documentação para a Procuradoria-Geral do Estado que motiva a elaboração rigorosa desses planos. Em relação aos métodos de coleta e análise de dados, as avaliações das políticas de turismo elas são relativamente recentes. Segundo os entrevistados, até 2022 não havia preocupação formal com essas avaliações. A partir disso, passou a se aplicar um questionário elaborado pela própria Setur, contendo perguntas para identificar o perfil dos respondentes, local de hospedagem, meios de transporte, motivação da viagem, avaliação do evento e a intenção de participação futura. No entanto, esse método apresenta diversas limitações. Primeiro, que a equipe de fiscalização geralmente é composta por apenas 2 servidores e a amostra é restrita a 100 questionários, com muitos potenciais respondentes relutantes em participar. Após a coleta, esses dados são transferidos para planilhas sem uma análise aprofundada dentro do próprio órgão. A Setur ela também realiza a avaliação das capacitações oferecidas em parceria com a IDEP com base na percepção dos participantes. No entanto, outros programas, como Viaja Mais Servidor, não possuem acompanhamento estruturado, o que impede o controle do número de exatos servidores que utilizaram os benefícios para visitar pontos turísticos. Esses dados coletados, eles são enviados apenas ao setor solicitante sem análise interna ou divulgação dos resultados. Isso reflete as dificuldades enfrentadas com a falta de apoio externo e de uma metodologia estruturada para avaliação de impacto. Os gestores também relataram que até o momento da pesquisa eles desconheciam o Guia Prático de Avaliações Públicas do Governo Federal e que o feedback dos participantes dos eventos é majoritariamente informal, baseando-se em percepções e relatos orais. Em relação aos critérios e indicadores, a análise documental identificou os 16 planos de trabalho relacionados às políticas públicas de turismo, os quais podem ser considerados como o desenho dos projetos. Apesar de incluírem metas e indicadores, foi constatado que muitos deles não são formulados de maneira adequada, comprometendo a mensurabilidade e avaliação dos progressos e dos resultados. Existem indicadores subjetivos que não oferecem uma forma clara de avaliação. Em diversos casos, projetos eles utilizam apenas relatórios narrativos e registros fotográficos como forma de comprovação, negligenciando outras métricas mais objetivas e abrangentes para mensurar impacto. Outro problema é a falta de padronização dos modelos de planos de trabalhos, que dificulta a comparação e a avaliação de projetos diferentes. Essa ausência torna o acompanhamento dos indicadores menos eficiente, prejudicando a implementação eficaz e a tomada de decisões. Durante essa entrevista, também foi mencionado que as avaliações de cumprimento de meta não são realizadas, impossibilitando a correção de rumos ou adaptações necessárias para a realidade local.
Além disso, as metas e indicadores são frequentemente estabelecidos por agentes externos sem a participação ativa do órgão, o que pode gerar desalinhamento com os objetivos locais. Outro ponto crítico é a falta de justificativas para estimativas numéricas, com a participação de aproximadamente 300 pessoas ou uma audiência de 40 mil pessoas. Essas estimativas, sem dados concretos, podem criar expectativas irrealistas, metas vagas e carecem de especificidade e valores-alvo, dificultando a mensuração do sucesso dos programas. Dessa forma, a análise das políticas públicas de turismo em Rondônia revela um esforço significativo por parte do governo do estado. Entretanto, a pesquisa também identifica áreas que precisam de melhorias para assegurar a eficácia e sustentabilidade dessas políticas. A coleta de dados ela também enfrenta muitos problemas devido à infraestrutura inadequada e métodos manuais, além de pouca integração entre órgãos governamentais e falta de uma cultura de avaliação contínua. Dessa forma, a formação do governo de Rondônia sobre os impactos positivos das políticas de estímulo ao turismo carece de evidências objetivas que sustentem os avanços mencionados, sublinhando a importância de uma avaliação para validar os resultados alcançados. Para melhorar, é fundamental investir na capacitação dos servidores, padronizar os modelos de plano de trabalho, estabelecer metas e indicadores mensuráveis e específicos e promover uma cultura de avaliação contínua. Nossas referências e obrigada. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, um trabalho interessante, né? Trouxe umas informações que levam à reflexão, né? E agora eu abro a discussão, se tiver alguém aí que está nos ouvindo, nos assistindo, se quiser perguntar, comentar, alguém? Não? Eu tenho só dois comentários. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Bom, a primeira coisa é que você classificou, vocês, né, classificaram o estudo como meramente descritivo. E, na verdade, Débora, como tem a parte de grupo focal, eu classificaria como descritivo e exploratório, porque houve uma parte exploratória também, né? Assim, quase que eu chamo ele só de exploratório, mas entendo que a parte que vocês fizeram, a análise, que vocês fizeram aquela matriz lá com a regulamentação, isso tem características descritivas, então, sim, mas a parte exploratória do grupo focal foi exploratória, então, por isso que eu colocaria descritivo exploratório. A outra coisa que eu ia perguntar é que vocês falaram dos indicadores, né, que carece, né, o controle carece desses indicadores. E aí eu fiquei pensando se vocês, ao longo, né, da pesquisa, pensaram em algum indicador e se isso vai ter continuidade, porque eu imagino que o trabalho é muito interessante, robusto, né, para essa parte de turismo. Fiquei pensando assim, se existe uma possibilidade, talvez, de vocês expandirem isso para um trabalho de extensão com as secretarias de turismo, com a própria secretaria estadual, secretaria municipal, no caso, e estadual. Acho que um projeto de extensão seria bastante interessante. Aí queria saber se você tem essa expectativa, enfim. Primeiramente, queria agradecer os comentários e realmente, de fato, ela é uma pesquisa um pouco exploratória, a gente ficou um pouco com dúvida se seria descritiva exploratória e acabamos deixando só descritiva, mas obrigada. Vou dar sugestões para os nossos outros autores para a gente poder atualizar ele. Em relação a essa questão da gente fazer um estudo mais para ajudar eles, né, nessa questão dos indicadores, a nossa pesquisa ela veio como uma forma de complementar o nosso início da nossa dissertação. A gente está no mestrado, eu e a Emiliane, e os outros dois pessoas dos autores são nossos orientadores. Então, a Pessoas. nossa
a nossa dissertação, ela envolve realmente a gente identificar indicadores que poderão ser utilizados aqui na nossa região, porque a gente entende que existem muitos indicadores de turismo, tanto que eu já fiz uma revisão sistemática para avaliar todos esses indicadores existentes, que tem desde o início ali, pelo menos nas bases de dados com mais impacto, né? E a gente identificou muitos indicadores, vamos tentar aplicar eles aqui. Então, a gente vai fazer realmente um estudo para uma base de dados, não seriam de dados, mas de metodologias para poder fazer a avaliação do turismo. A minha parte de oferta turística e a parte da Emiliane de infraestrutura. Então, a Uhum. gente ainda não tem essa questão de realmente ir lá e ver com a Setur. Talvez depois da dissertação, que a gente vai ter dados mais concretos, realmente indicadores para poder mostrar para eles, olha, existem esses indicadores, eles podem ser medidos dessa forma e vocês podem usar para avaliar. Então, acho que vai ser algo muito bom. Então, esse trabalho foi realmente para nos dar uma luz. Tá, a gente parte do pressuposto que não existem indicadores que o governo utiliza para avaliar as políticas públicas aqui não só as políticas públicas, mas o turismo em si, Rondônia, né? Como a gente mencionou, existem dados que traz informando que Rondônia não é visto como um local turístico. Então a gente tenta entender, realmente não tem indicadores ou a gente está achando que não tem? Então a gente foi para campo, foi para o governo para ver se ele tem esses indicadores. E como foi visto, eles não têm, eles não possuem. Eles utilizam alguns indicadores que são feitos por agentes externos dos projetos e isso vai partir para poder dar a nossa problematização para a nossa dissertação. Eu trabalho muito com turismo, né? E assim, a gente sabe que basicamente a principal questão de atratividade é um ponto que vocês colocaram que eu fiquei muito preocupada, que é o preço mesmo, né? Sim, O preço ser o mais alto do Brasil, isso assim, é fator, infelizmente, de barreira, de inviabilização, sabe? Aí eu fiquei pensando, né, que a única luz que eu vejo é realmente subsídio governamental para que as companhias saiam daí, que aí não seja só um hub, sabe? Que aí seja talvez um hub para o norte todo. E aí isso fomentaria, sem dúvida, na própria região norte, né? Então, a ideia é que vocês, né, tomara que o trabalho de vocês traga essa possibilidade, acenda essa luz, né, como possibilidade. Então, parabéns, boa sorte no mestrado aí, e obrigada. sugiro que vocês publiquem, né? Sim, Mandem. Eu sou editora de uma revista de marketing e turismo, a Marketing and Tourism Review, e convido vocês a enviar o trabalho de vocês, tá bom? Uma perfeito. Estou anotando o observação, nome aqui. uma observação É, importante. Vocês estão me ouvindo? Certo? Sim, sim, É por conta de que, assim, eu trabalho com turismo de base comunitária. E aí, eu estou no primeiro ano do doutorado e uma das etapas para construir meu projeto de tese, a minha projeto de qualificação de tese, eu fiz um levantamento das legislações que tratam dos turismos de base comunitária nos estados. E, para mim, foi uma surpresa muito boa que assim, dos 27 estados, hoje, somente 7 que não tratam, que não normalizam, não tem legislação própria para o turismo de base comunitária, e Rondônia é um dos estados que tem. Assim, apesar de não tratar diretamente de uma lei específica para o turismo de base comunitária, eles têm uma lei que tem artigos que prevêem essa possibilidade. E aí, quando a professora coloca essa questão de expandir o hub, o turismo de base comunitária ele pode contribuir muito para a questão do sim, desenvolvimento local. com certeza, com certeza. e é muito A gente interessante isso. espera, né? Foi esses dias, a gente fez um projeto lá no Cunhã. Eu não sei se o Rodrigo já ouviu falar. Ainda não. O Cunhã, ele é um turismo de base comunitária que a Prefeitura de Porto Velho está tentando implementar. Então, só Sim. que eles estão tentando avaliar onde tem o maior número de jacarés, como é que chama?
realmente que não é feito no próprio no lago, não é feito. Cativeiro. É isso. E aí lá a gente foi fazer um projeto lá para viabilizar o turismo de base comunitária. Então a gente foi fazer o estudo de capacidade de carga desse local. Então é bem interessante para você dar uma pesquisada que realmente esse turismo de base comunitária, a prefeitura de Porto Velho pelo menos está tentando há muitos anos liberar esse local, porque é um local extremamente muito bonito mesmo. E talvez se você der uma pesquisada, você pode até contribuir com a Cunhã, nossa Resex Lago do Cunhã. É uma reserva extrativista. Lá é incrível. E aí a gente precisa realmente de pesquisadores que nos ajudem, né? Que a gente fez uma pequena parte ali, que foi dar um número de pessoas que podem ir pro local sem afetar a biodiversidade. E se tiver outros estudos melhores sobre lá, talvez ajude a gente a realmente efetivar esse turismo de base comunitária nessa região, que é uma região que carece muito disso, porque eles trabalham com extrativismo, mas eles estão esperando o turismo faz muitos anos. Então é bem interessante. aqui ao lado, eu sou da Bahia, mas atualmente estou morando em Recife. A gente tem uma experiência muito interessante que é aqui em Alagoas, de que no reserva extrativista de peixe-boi. Essa reserva ela foi multada e a proposta foi ou eles desenvolveriam um projeto para educação ambiental dentro da reserva ou eles iam pagar multa. E o turismo de base comunitária ele começou a se desenvolver a partir dessa correção. Eles optaram por desenvolver a questão do turismo ambiental, de educação ambiental, e hoje é um dos melhores cases que tem no estado de Alagoas. É, e aí é totalmente subsidiado pelo governo e hoje assim tem ONGs, acho que é de Luciano Huck, ele meio que viabilizou muito a questão do processo de desenvolvimento e implantação. E aí fica essas alternativas assim, porque para implantar a questão do turismo de base comunitária é necessário principalmente que assim os membros eles tenham um processo de amadurecimento e empoderamento muito grande e que às vezes as pessoas não têm esse entendimento. Mas é um processo. E quando eles perceberem que isso pode trazer um retorno enorme para eles, é maravilhoso. Com certeza. É a mão do governo, né? Que tanta gente não gosta e a gente precisa dela, né? Bom, então, gente, eu vou encerrar porque o nosso tempo já foi e vamos então com você, investigando capital social digital em equipamentos criativos, o estudo aplicado ao Museu Cidade da Música na Bahia. Tu pode compartilhar também, Renan? Claro, amigo, deixa eu abrir aqui rapidinho. Um instante. Cara. Hum, Boa noite. Compartilhar. Estão vendo? Não, tá tudo preto. Por enquanto, não. Agora sim. Agora sim. Boa noite. Eu me chamo Rodrigo Oliveira Ribeiro. Sou doutorando do programa de pós-graduação em administração e vou estar apresentando o trabalho titulado Investigando o Capital Social Digital em Equipamentos Criativos, um estudo aplicado ao Museu Cidade da Música da Bahia. As formas de relacionamento entre empresas e clientes, elas mudaram drasticamente devido ao engajamento de usuários no ambiente virtual das redes sociais online, impactando na maneira como essas pessoas elas se relacionam. Nesse contexto, Kaufman, 2012, ele diz que a dinâmica das relações virtuais tende a contribuir para a formação de laços práticos que servem para a base de formação de pontes entre o capital social. Já Patrone, em 2022, ele diz que o conceito de capital social digital ele refere-se à maneira como as interações sociais online, especialmente em plataformas de avaliação como o Google Maps, influenciam a imagem humana social no espaço cultural. Assim, nesse âmbito que as redes sociais criadas, tendo como suporte a internet, passam a ser incorporadas como ferramentas estratégicas que podem contribuir tanto negativamente como positivamente para o capital social digital de equipamentos turísticos.
Dessa maneira, o objetivo desse estudo é identificar os possíveis efeitos, conexões, engajamentos e audiência associados à imagem do Museu Cidade da Música da Bahia a partir da análise de seu capital social digital. Esse estudo é relevante, dado o papel crescente das redes sociais e avaliações online na promoção de experiências culturais e turísticas. O conceito de capital social digital tem suas raízes nas teorias do capital social, desenvolvidas principalmente por Bourdieu, em que ele diz que o capital social, ele define o capital social como um recurso agregado ligado às redes sociais, onde os indivíduos obtêm benefícios ao fazer parte dessas redes. Já Putman, ele diz que o capital social acontece não apenas na rede em si, mas envolve confiança, normas de cooperação que facilitam a interação entre as interações em benefícios mútuos. Por fim, Coleman, 1994, ele diz que no ambiente digital, interações em redes sociais, como avaliação de comentários, criam laços fortes e fracos, essenciais para constituir confiança e cooperação online. O desenho metodológico desse estudo, ele inicia-se com a identificação da unidade de análise que foi desenvolvida a partir da extração dos elementos relacionados ao capital social digital, a partir dos 228 comentários coletados no Google Maps em maio de 2025, por meio do web scraping, que é um processo humano para coletar conteúdos e dados de sites sem uso de software. Em seguida, foi feita uma análise dos dados processados pelo Lamotec a partir de uma árvore de similitude, que elas proporcionaram o que a gente chama aqui como análise de sentimento, que fornece insights que podem revelar sentimentos ou opiniões publicadas em textos e comentários de mídias sociais. Para a compreensão do seu capital social digital, a partir dos comentários dos visitantes do Museu Cidade da Música da Bahia, adotamos as categorias de sentimento positivo ou negativo. Nessa primeira análise, que é a análise dos resultados, que é o diagrama de Zipf, ele apresenta essa visualização do diagrama, ela permite visualizar as palavras que se destacam pela maior frequência, ajudando a reforçar a análise sobre a existência de uma representação mais robusta e estruturada do capital do seu conteúdo digital. Aqui ele diz que muitas palavras se repetem, poucas palavras se repetem muitas vezes e muitas palavras se repetem muitas vezes. Isso facilita a análise do capital social digital a partir da análise do sentimento. Já a árvore de similitude, ela representa aqui 5 comunidades de sentimentos que refletem não apenas o museu, mas também a cidade de Salvador, indicando que o capital social digital ele potencializa tanto a cidade quanto o seu entorno. A gente tem aqui no núcleo principal, representado pela Cidade da Música, e essa comunidade reflete a imagem afetiva dos visitantes, destacando a importância para a criatividade, a música e a cultura baiana, corroborando assim com os estudos de Lee 2020 sobre o impacto positivo do capital social digital no desempenho de atrações turísticas. Já a comunidade verde, representada aqui pela forte conexão com a palavra Salvador, ela vai além dos fatores culturais. Ela fortalece o sentimento de pertencimento e empoderamento social, o que impacta tanto o museu quanto a valorização do seu entorno. Já as comunidades lilás e amarela, eles destacam as experiências dos usuários na Cidade da Música, como workshops, karaokê, e amplificam o capital social digital dos visitantes. Esse intercâmbio ele fortalece a relação afetiva dos visitantes com o museu. E, por fim, a comunidade azul ele vem como os fatores negativos que foram identificados pelos visitantes, que são demonstrados pelos problemas como o acesso à internet, a longa duração dos vídeos da exposição e o excesso de barulho. Aqui estão alguns recortes das entrevistas, dos comentários que foram coletados e identificação com o respectivo da comunidade. E, por fim, e na sequência, a gente tem as principais contribuições do artigo, que são tanto teóricas, que apontam a existência da influência do capital social digital no sentimento de pertencer e empoderamento social da comunidade, e contribuição empírica, que está em fornecer informações para a tomada de decisão
de gestão e aportes metodológicos associados às pesquisas de imagem e relação afetiva para a pesquisa de marketing de equipamentos turísticos. Esse estudo não está livre de limitações. Apesar do pequeno número de avaliações do museu, devido aos recentes 3 anos de funcionamento, essa limitação ela foi mitigada com a aplicação de um método rigoroso de análise de conteúdo. Extraiu relevantes termos para verificar sentimentos derivados do seu capital social digital a partir das avaliações do museu no Google Maps Review. Para sugestões de estudos futuros, recomendamos pesquisas quantitativas para verificar a relação entre o capital social digital e o fortalecimento do senso de pertencimento e empoderamento social, e estudos comparativos com outros entendimientos turísticos com amostras maiores, utilizando também fontes complementares como entrevistas em profundidade. Essas aqui estão nossas referências e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho no SEMEAD. Bom dia. Ok, Rodrigo, obrigado pela apresentação. Vamos agora para a parte de sugestão, discussão. Alguém quer começar? Eu tenho uma pergunta para o Rodrigo. Primeiramente, parabenizar. Eu sou um pouco de uma área um pouquinho diferente, né? Eu sou da hospitalidade, eu não sou do turismo, eu sou da Embi Morumbi. E eu também trabalho com Bourdieu, só que o meu maior foco, eu trabalho com gastronomia e hospitalidade, com mensalidade, tá no capital cultural. Eu queria te perguntar se, a partir dessa questão, eu nunca tinha tido contato com essa ideia do capital social digital, achei muito interessante, achei realmente muito legal. Mas se a partir de uma metodologia semelhante, se durante a sua análise você achou abertura para uma pesquisa que trabalhasse com capital cultural digital, talvez, não sei se esse termo existe, porque você está falando do Museu da Música, eu imagino que deva ter dados interessantes, deva dar para fazer uma análise interessante, queria saber o que tu acha disso. Eu não sei se a literatura trata dessa terminologia de fato do capital cultural digital. Eu não cheguei a expandir as minhas leituras até esse nível. Mas, levando em consideração que a gente está tratando aqui de museus de criatividade, é uma variável que tem que ser bastante levada em consideração. A gente buscou captar realmente, com o capital social digital, o poder de engajamento que os usuários eles podem trazer de um retorno para o empreendimento. E a gente, não, a gente buscou identificar essa percepção ao invés de aprofundar nessa outra entendimento que você trouxe. Mas obrigado. Eu vou buscar até encontrar, porque, por exemplo, uma das críticas que a gente recebeu em relação ao trabalho foi em relação às questões de conexões, engajamentos e audiência. E aí a gente vai abrir uma sessão específica para isso, e quando você traz essa possibilidade do capital cultural digital e um empreendimento criativo, é uma sessão que deve ser levada em consideração, com certeza. Eu também notei esse viés cultural, assim, fiquei sentindo falta, porque existe, né, literatura do próprio Bourdieu que fala do capital cultural. E eu acho que, sendo uma tese, seria uma contribuição você tratá-lo de forma digital, né? Então, Na é uma verdade, expansão. na verdade, esse trabalho ele não faz parte da minha tese. Hoje eu trabalho com turismo de base comunitária e competição social. Uhum. Ah, É, é verdade. esse trabalho foi fruto de uma disciplina que a gente fez no semestre passado. Mas continua válido. A questão, Obrigado. né, fica sendo um, vamos dizer assim, um plus, um avanço teórico, né, que você traz aí. Então, seria interessante. Obrigada, Renan, aí pela Eu Obrigado. teria, percepção. eu teria mais uma pergunta ou um comentário pro Rodrigo também, Sim. se não for ruim, se não for atrapalhar, professora. Não, claro, claro, por É, favor. você disse, né, durante o vídeo que você gostaria de realizar pesquisas quantitativas, né, para tentar mensurar e trabalhar mais, levantar mais dados sobre essa questão da sensação de pertencimento. Você não, você teve ideias de fazer pesquisas qualitativas também, talvez entrevistas semi-estruturadas, talvez um grupo focal, ir atrás dessas outras questões para tentar levantar dados por outra fonte. Eu tô falando isso porque eu sou eu pendo mais para esse lado e eu identifiquei que talvez você pudesse fazer.
que também ficaria legal, né? Tô só dando a ideia, assim. Se não... Não, tranquilo. É porque assim, enquanto pesquisador, eu tenho mais afinidade com métodos quantitativos. Ah, Então, show. quando a gente coloca essa questão de verificar o impacto, se realmente ele encontra, eu não estou descartando a possibilidade de usar outros métodos qualitativos para poder tornar a pesquisa mais robusta. Inclusive, uma das alternativas que a gente trata lá é de implementar com entrevistas em profundidade com o entorno ali do museu, que fica localizado no subúrbio lá em Salvador. Show de bola, Rodrigo. Só comentei porque foi uma coisa que me apareceu e pudesse despertar uma ideia aí pra você continuar a pesquisa. Parabéns de novo, cara. Obrigado. Obrigada, Renan, obrigada, Rodrigo. Eu tenho também aliás, duas considerações rapidinho, para a gente não estourar o tempo. Bom, primeiro, parabenizar o trabalho, né? Eu acho que o Iramutec dá robustez, eu gosto de trabalhar com o Iramutec. E percebi que você era meio quântico quando você optou pelo Iramutec, Então, porque né, as pessoas não usam muito, quem é mais quali, né, de raiz, vamos dizer assim, não gosta muito do Iramutec, justamente porque ele tem uma pegada de um pouco estatística, né? Mas dentro disso, eu tenho uma sugestão a te fazer, a você e aos autores, né? Mas você está representando todos aqui hoje. Na pergunta de pesquisa, quando vocês colocaram, talvez por esse viés quântico que você tem, e aí isso explica o que eu vou falar em seguida. Você colocou alguma coisa de qual a influência, tal. Isso aí me gerou uma expectativa do estudo quântico, né? Porque quando é influência, impacto, você fica. Então, eu reformularia a questão de pesquisa para ela ficar com uma cara mais exploratória mesmo. Né? Mas que gere uma expectativa de um estudo qualitativo, porque em mim gerou de um estudo quântico. E agora aqui, nesse momento, ainda bem que está gravado, você falou, olha, a questão seria discutir sobre o engajamento e tal, e aí fica muito mais apropriado, eu acredito, e reflete muito mais a cara do artigo do que como está lá no escrito. Então, essa é a minha sugestão. E a outra sugestão é que você fala, e você falou no artigo, falou no vídeo, que o web scraping é um método humano, né? Mas ele é um método computacional, baseado no humano, né? Então, porque da forma como está escrito, da forma como você se referiu, pareceu que foi humano mesmo, né? E não, o web scraping ele faz a leitura robotizada, né? Vamos dizer assim, automatizada, melhor dizendo. Então, corrigir talvez ou explicar isso melhor e mudar a questão de pesquisa seria a minha contribuição, vamos dizer assim, para o trabalho, que eu achei muito bacana. Parabéns pelo trabalho. obrigado. Obrigado. É, algo mais, gente? Não? Então, podemos ir. Renan, o pessoal do terceiro artigo chegou? Aparentemente sim, professora. Deixa eu confirmar. É o Maxwell? Não, ele não é desse Maxwell? artigo, não. Ele veio assistir a Não? apresentação. Ele é Mas o. o Elielton, se eu não me engano, Eu sou ele um é dos dos web. autores do Ah, oi, trabalho, do Elielton, terceiro tudo trabalho. bem? Olá, professora Marluça, tudo bom? Tudo bem. Você está preparado aí para apresentar agora? Que você vai apresentar pelo vídeo ou Eu vou apresentar pelo vídeo mesmo, para pelo ficar vídeo? melhor. Sim. Pena, você pode compartilhar, por gentileza? Claro, amigo. Deixa eu só abrir aqui um instante. Olá, pessoal, tudo bem?
Olá, pessoal, tudo bom? Este aqui é o vídeo de apresentação do trabalho titulado como Percepções dos turistas sobre as medidas de gestão do turismo no Rio de Janeiro durante a pandemia, uma análise de cluster. Tem os autores, o Elielton, a Caroline e o Leandro. A pandemia da Covid-19 foi um evento histórico que causou mudanças significativas em diversos setores, sendo o turismo mais impactado globalmente devido à sua sensibilidade à crise e dado a forma como essa crise se desdobrou, tendo como maior impedimento o deslocamento. Em relação à importância do turismo no Rio de Janeiro, a gente teve alguns efeitos da pandemia no turismo. Um deles foi a adoção de ações para enfrentamento, como o Programa Novo Rio, que tinha diversas ações para enfrentar o impacto da pandemia com uma comunicação muito ativa. Por um outro lado, em relação a essas mesmas medidas e orientações da OMS, tivemos ali no início da pandemia o presidente do Brasil, que tinha se posicionado contra essas recomendações, argumentando que o isolamento causaria danos econômicos graves. O Programa Novo Rio foi criado para tentar minimizar os impactos da pandemia no turismo do Rio de Janeiro. Contudo, a falta de fiscalização poderia comprometer a imagem do destino turístico. Considerando assim as orientações da OMS, mais as ações elaboradas pela gestão do Rio de Janeiro e considerando o posicionamento do presidente da República naquele contexto, algumas perguntas foram feitas que guiaram esta pesquisa, tais como: quais foram as percepções dos turistas em relação às medidas tomadas pela gestão do turismo no Rio de Janeiro? Quais seriam as preferências desses turistas e como eles visualizaram a forma como o governo federal se posicionou frente às restrições da OMS? Então, aqui o que a gente estava tentando visualizar de forma geral era se existia algum contraste entre as medidas adotadas versus as percepções dos turistas. Na fundamentação teórica do trabalho, foi abordado um pouco da tomada de decisão do consumidor, considerando a imagem do destino turístico como um elemento fundamental. Para além, foi abordado sobre o processo de formação de imagem, considerando os tipos de imagem existentes. Assim, comentamos sobre como restaurar a confiança do consumidor, nesse caso o turista, quando ele se depara com algum tipo de imagem negativa, considerando a gestão estratégica da imagem nesse processo. Foi realizada uma coleta entre o período de dezembro de 2020 a janeiro de 2021, através de uma survey online elaborada pelo Google Forms, onde tivemos 383 participantes e 373 respostas válidas. Foram mensuradas as percepções dos consumidores e foi utilizada a técnica análise de cluster para explorar os dados. A partir da análise de cluster, foi possível identificar diferentes grupos de consumidores com base em suas atitudes, compreendendo um pouco do seu comportamento. Assim, como demonstrado na figura 5, segue o modelo de testes, considerando tanto as medidas contínuas quanto as medidas dicotômicas. Na análise dos resultados, foi possível observar as características que formaram cada um dos clusters. No cluster avesso às restrições, mostrava uma pontuação mais alta em acreditar que o cenário pandêmico não afetava a decisão de viajar. Já nos adaptáveis e moderáveis, esse cluster parecia ter uma visão menos preocupada com as questões relacionadas à pandemia ao decidir viajar. Já os cluster 3, viajantes preocupados, o cluster mostrava uma tendência mais cautelosa em relação ao impacto da pandemia em suas decisões de viajar, valorizando bastante as medidas de contenção do vírus e a imagem da cidade como um exemplo na pandemia. A partir da caracterização dos clusters emergidos, foram realizados alguns testes, tais como o Q-quadrado e a ANOVA, para verificar diferenças estatísticas entre os grupos. Em relação à variável "você já visita uma cidade?", não houve diferenças significativas, sugerindo que o fato de eu ter visitado a cidade em algum outro momento não difere entre os grupos e isso não influencia na percepção que eles têm da mesma. O mesmo teste foi feito para examinar a relação entre seguir as redes sociais do Rio de Janeiro e os clusters, onde encontramos diferenças estatísticas sugerindo que a frequência com que as pessoas não seguem
as redes sociais do município do Rio de Janeiro diferem entre os clusters. E o cluster que menos segue as redes sociais do Rio de Janeiro é o cluster 1, os avessos às restrições. Em relação ao conhecimento das ações de marketing, não foi significativo estatisticamente. Isso significa que nos 3 grupos há uma maior parte dos membros que não possui nenhum tipo de conhecimento em relação das ações elaboradas pelos gestores públicos e privados do Estado do Rio de Janeiro. Assim, podemos inferir que a forma como os gestores estavam implementando as ações não foi eficiente, ocasionando uma possível imagem negativa do destino, bem como abordamos na nossa literatura no referencial teórico. Quando realizamos o teste ANOVA, identificamos uma diferença significativa entre os clusters e suas percepções em relação ao posicionamento do governo. O mesmo teste foi realizado para verificar a relação entre os perfis de clusters e suas preferências sobre viajar de forma segura e confortável durante a pandemia. E também foi significativo. Os resultados das comparações múltiplas do teste de Tuck indicaram que houve uma diferença marginalmente significativa entre o cluster 1 e 2 e também o cluster 1 e 3. Esses achados demonstram que o cluster 1 possuía maiores avaliações quanto às suas preferências sobre segurança e conforto em viagens durante o período pandêmico, considerando que era o grupo que mais iria viajar, o que era avesso às restrições. Assim, realizando um teste de análise de covariância, que seria a ANCOVA, considerando o fator gênero, foi observado que houve uma diferença significativa entre os clusters de 0,5, ou seja, o gênero exerce um efeito de influência nas preferências sobre viajar de forma segura entre os clusters. A partir dos dados analisados, consideramos que eles abrangem várias dimensões das percepções e atitudes dos respondentes em relação às ações e medidas adotadas pelo setor do turismo no Rio de Janeiro, bem como as diferenças estatísticas entre as percepções de cada um dos clusters. Essa pesquisa oferece um registro temporal relevante para a gestão da pandemia no Rio de Janeiro e sublinha a importância de estudos contínuos que capturem a complexidade das percepções humanas e o quanto que isso influencia na tomada de decisão dos consumidores, bem como mediante a cenários de crise como a pandemia. Aqui estão as referências utilizadas nesta apresentação. Obrigado. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Eu só gostaria de comentar sobre o que vocês apresentaram, assim, né? É inacreditável a força das instituições, né? Ficou comprovado que como que a fala institucional representada aí pelo governo, que vocês mencionaram, é poderosa, né? Eu fiquei impressionada, assim, que a fala levou a essas percepções diferenciadas sobre as decisões, né? E também sobre o quanto é ou não seguro, ou era ou não seguro na época, e o quanto isso iria ou não influenciar a pessoa a viajar, né? E eu fiquei assustada com o resultado, assim, assustada, mas não com a novidade, assustada com a comprovação que a gente tem, né? Que como que uma fala irresponsável, vamos dizer assim, numa crise sanitária, poderia trazer consequências nefastas, né, como mortes mesmo, né, e as pessoas, aquele primeiro grupo lá, pouco preocupado com isso, né, então, é, a gente vê o grupo de preocupados não era nem tão grande assim, né? Na maior, não é nem de perto maioria isso. Fiquei assustada, mas agradeço a vocês por terem eh, tornado isso científico, né? Que é uma percepção que a gente tem como pesquisadora, mas faltava essa comprovação.
Então, parabenizo por isso. Infelizmente, né? Vocês chegaram nessa conclusão. Alguma outra colocação, gente? Rodrigo, se você estiver falando, a gente não está te ouvindo. Não, a senhora falou, e assim, o quanto o processo de amadurecimento enquanto cidadão, isso é problemático. E a partir do momento que a pessoa ela não tem esse conhecimento de que ele, enquanto cidadão, ele tem o poder e a autonomia de discordar ou concordar com algo ou alguém, a gente não teria esse problema. E as políticas de emborrecimento, elas ganham muito mais força em virtude disso. Fake news, né? A gente começa a entender o alcance das fake news, né? Infelizmente. Mais alguém? Renan, eu acho. Bom, gente, só para a gente então encerrar, eu coloquei aí no chat um link que o SEMEAD pede para vocês clicarem e avaliarem a nossa sessão. E coloquei também a- o convite para vocês visitarem a página do periódico. O periódico está listado como B1, mas agora acabou o Qualis, né? Então a gente tem força. Quando ele foi para B1, eu até mandei uma contestação para a CAPES, porque pelos indicadores ele seria classificado, poderia ser classificado como A3. Mas aí eles me responderam bem tardiamente e acho que já nessa história de eles já sabiam que ia terminar, então resolveram nem modificar. Mas tem muitos artigos interessantes de todo mundo que trabalha com turismo no Brasil, tem um alcance bem bacana. Então, visitem, submetam, né? Vocês estão aí um pouco envolvidos com turismo, vamos colocar esse turismo para crescer, né? E é isso, então, pessoal. Obrigada aí pela presença, pelos comentários, parabéns pelos artigos. Renan, muito obrigada por todo o apoio aí que você deu durante o processo. Você viabilizou a coisa. Eu que tenho que agradecer, professora, a parceria. Muito feliz de conhecer você. Agradecer a todo mundo que apresentou, parabenizar todo mundo pelos trabalhos. E só relembrar também para vocês fazerem essa avaliação pelo link. E se vocês puderem, entrando no Minha Agenda dentro do portal, vocês vão ter lá, abaixo do apresentação de trabalho, um botãozinho azul para avaliar a sessão de vocês. Ok. E aí, se Tudo bem, puderem. então, gente. Então vamos, né? Bom restante aí de seminário para vocês e boa sorte nas pesquisas. Estou à disposição para o que quiserem aí, como professora pesquisadora, contem comigo, Tá certo. tá Obrigado, bem? professor. Obrigado, pessoal. Bom dia. Tchau, Bom tchau, dia, tchau, obrigada. tchau. Tá me ouvindo ali? Tô te ouvindo sim. A, Vou a te pergunta, mandar, vou te mandar o print o no que que WhatsApp. aparece para você? Ele abre uma outra aba dentro do meu SEMEAD, do meu portal. Então, eu não sei se é porque eu tô numa avaliação da área inteira, então aparece para eu Uhum. avaliar o voluntário dentro do mesmo link. Daí eu tava com receio disso estar aparecendo para todo mundo e ser Ó, algum bug, porque para mim aparece muitas outras opções abas. de concordo e não discordo, só que eu achei estranho, porque isso não diz respeito à sessão. Pra mim apareceu só isso, cara. Não vou. Eu Entende? Ah, não, explorei tudo. se para ti apareceu só isso, eu imagino que para os demais também tenham aparecido só isso. Explorei todos os botões aqui pra ver se eu achava algum outro link. Eu fiquei com medo de mexer na minha tela, por isso que eu não te respondi até. Porque. Sim, E fechar, e cortar a live, dar pop-up em qualquer outra coisa na frente, por isso que eu não te respondi. Mas foi tudo certinho, né? Não esqueci nada. Tudo não, não, foi tranquilo. tudo certinho, tudo tranquilo. Show de bola, cara. Eu tinha esquecido que a minha apresentação era nesse horário, eu aloquei para você a sessão, mas eu me Ah, aloquei tá de boa. de suplente também. Tá, tá Mas é tranquilo. isso.
Show de Vamos que bola, cara. vamos. Vou E agora você... ler os textos do de amanhã agora. Aproveitar esse tempinho. Tá, beleza, eu vou voltar pra aula porque eu tô em horário de aula. Vai lá, cara. Parabéns pelo trabalho Valeu. e boa aula, mano. Tamo junto. Vou Obrigado, sair tamo aqui, junto. tá? Falou.